Tá, aqui eu tô bem centralizado. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo de tutorial aqui da Underdog. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre levantamento terra em geral. Inicialmente esse vídeo era para ser um vídeo só sobre levantamento terra sumô, só que ao longo do que eu fui escrevendo o vídeo, do que eu fui fazendo o sumário das coisas que eu tinha para falar, eu percebi que os conceitos que a gente utiliza no convencional e a gente utiliza no sumô, eles acabam se interligando, eles se interconectam muito. Tá? São algumas nuances específicas de cada lift, mas em geral eles são bem parecidos. Então eu achei que, como daria para cobrir tudo em um vídeo só, a gente faria um vídeo só sobre levantamento de terra em geral. O primeiro ponto que eu gostaria de falar é que, independente do teu nível de treinamento, esse vídeo ele pode ser muito útil, tá? Se tu é uma pessoa que está começando a fazer power agora e quer introduzir o levantamento terra na tua rotina de treinos pela primeira vez, esse vídeo vai ser muito útil. Tá? Ele é bem nuanceado, mas ele vai te dar uma ideia geral do que tu quer reproduzir quando tu quer fazer o terra, tá? Vai te falar pontos específicos que tu tem que cuidar de primeira mão e como tu te posiciona pela primeira vez no movimento, em geral. Esse vídeo também serve para quem é mais intermediário e já faz o terra há um bom tempo e está querendo aprimorar o teu conhecimento sobre o levantamento, está querendo fazer o movimento de uma maneira mais eficiente. Tá? Isso é outro ponto que eu queria salientar. Isso é um vídeo sobre levantamento terra para powerlifting, para powerlifters. Tá? Tem nuances específicas que a gente utiliza no power e no fim a nossa vontade é levantar o máximo de carga possível, pelo menor range possível, e às vezes isso não é o ponto mais interessante para quem está buscando hipertrofia, para quem tem algum outro princípio. Tá? A finalidade dele é exclusivamente powerlifting. Tá? Se esse não é o teu interesse, tu pode ficar no vídeo para aprender um pouco mais sobre terra de powerlifting também, tá? Para quem é mais avançado, esse vídeo também é muito interessante. Como eu disse, ele é muito nuanceado, então a gente vai falar de vários aspectos, desde minúcias até coisas mais complexas do levantamento. Então, se tu quiser aprender mais especificamente sobre terra, seja convencional, seja sumô, esse vídeo também é muito indicado para ti. Um segundo ponto que eu gostaria de falar também é que o terra ele é provavelmente o movimento que tem um estigma de execução mais forte do que os outros dois movimentos dentro do power. Tá? É bem nítido para todo mundo que a gente tem particularidades de execução individuais no agachamento, no supino, mas no terra acaba ficando um pouco daquele estigma de execução. Ah não, o terra ele tem que ser feito desse jeito. E não, na verdade o terra ele é tão variável e individual como qualquer um dos dois movimentos, e ao meu ver não só isso, ele é um movimento que vai ter o grau de individualização maior do que os outros dois movimentos. Tá? Para todo mundo fica bem claro que um indivíduo ele agacha de um jeito X, com a perna mais aberta, com a perna mais fechada, e no terra acaba ficando aquela coisa meio quadrada. Não, tu tem que fazer o levantamento terra assim. Não. É bem provável que o levantamento terra seja um movimento que tenha um grau de individualidade maior do que os outros dois movimentos. Um indivíduo que faz um terra de um jeito, é bem provável que seja um terra muito exclusivo daquele indivíduo, e um indivíduo que faz um terra de um outro jeito, é bem provável que o terra daquele indivíduo seja exclusivo dele. Tá? Obviamente que a gente quer ver certos aspectos técnicos do movimento logo de cara, mas no geral a individualização é uma coisa que fica bem marcada no levantamento terra. Tá? Bom, partindo para os tópicos específicos do vídeo, eu vou sempre falar primeiro do levantamento terra convencional, tá? Então a gente vai abordar algum tópico, vamos abordar algum aspecto técnico. Primeiro a gente vai explicar do convencional, depois a gente vai explicar do sumô e vamos seguindo nessa sequência ao longo do vídeo, tá? Outro ponto importante que eu quero destacar para vocês é que não tem como a gente determinar, tá, qual dos dois movimentos, seja ele sumô ou convencional, vai ser mais adequado para um indivíduo em específico. A gente pode tentar usar métricas para tais características se adequam melhor a quem faz sumô, tais características se adequam melhor a quem faz convencional, mas a verdade é que não tem muito como a gente determinar isso. Tá? Pode ser inclusive que tu tenha uma rotação muito grande dos movimentos ao longo da tua experimentação com o levantamento terra. Pode ser que em um período da tua vida tu faça só sumô, pode ser que em um período de treinamento tu faça só convencional, pode ser que em um momento tu use os dois e eles tenham uma carga muito parecida. Isso é uma questão extremamente individual, que demanda teste, demanda tentativa, demanda erro, e é perfeitamente normal. Tá?
Não tem como a gente determinar pré-treinamento qual dos dois movimentos tu vai seguir. Tu vai ter que testar os dois e tu vai ver qual dos dois tu te adapta melhor, tá? Qual dos dois tem um potencial de carga maior, enfim, é completamente individual e é uma coisa que não tem como a gente determinar, tá? Seguindo. Primeiro tópico que eu gostaria de falar sobre é o espaçamento dos pés, tá? No levantamento terra convencional, o grau de variação desse ponto específico ele é bem menor. Em geral, tu vai querer posicionar os teus pés mais ou menos na abertura do teu quadril, tá? Na maior parte dos casos, esse vai ser a posição que tu vai seguir, tá? Como a tua execução padrão, tá? Em indivíduos maiores, é bem provável que tu veja um grau de conforto maior com os pés um pouco mais abertos por uma questão de estrutura, tá? Como a posição de começo do movimento do terra convencional é uma posição muito estacada, a gente fica muito acocado, é bem provável que indivíduos que tenham um tronco maior eles sintam um desconforto ou uma dificuldade de entrar nessa posição, tá? Por uma questão de massa na parte superior do corpo. Então, quando a gente espaça um pouco o nosso quadril, quando a gente dá uma abertura de pés maior, a gente abre um espaço para que não tenha uma dificuldade tão grande nesse posicionamento, tá? Nessa conseguida de posição. É claro que tem pessoas que, embora eles não tenham esse perfil, eles possam ter um pouquinho de conforto, até uma capacidade de força um pouquinho maior, com a base um pouquinho mais aberta do quadril, a base um pouquinho mais fechada, mas no geral, quem vai começar a fazer terra convencional vai usar mais ou menos um espaçamento de quadril, aliás, um posicionamento dos pés no espaçamento do quadril, tá? Em relação à posição dos pés, tá? Em geral, tu vai deixar eles virados para frente, tá? Eles paralelos assim, tá? Obviamente, tem gente que pode ficar um pouquinho mais confortável com o pé abduzido, isso aí não é um problema, isso aí é totalmente individual, tá? Mas, na maior parte dos casos, pés no espaçamento do quadril, apontados para frente, tá? No levantamento terra sumô, a gente tem um grau de variação desse aspecto bem maior, tá? A primeira possibilidade, tá? E que eu recomendo que vocês comecem nessa posição, tá? É uma posição que a maior parte das pessoas vai seguir fazendo. Pés em uma posição que o teu joelho e o tornozelo eles fiquem verticalizados. A segunda possibilidade de posicionamento dos pés no levantamento terra sumô são os pés bem abertos. Tá? Essa é a posição que a maior parte das pessoas começa quando começa a fazer o levantamento terra sumô. E acaba não se adaptando muito bem. E por que isso acontece? O levantamento terra sumô já é um movimento que ele tem uma demanda do adutor muito grande. Tá? O nosso adutor está numa posição muito alongada e ele vai ser o primário produtor de força nesse movimento. Tá? Quando tu faz com os pés muito abertos, ou seja, com o ângulo do teu joelho e o teu tornozelo externalizado, a demanda do adutor vai estar muito grande. Por quê? Porque ele vai estar numa posição muito alongada, que é uma posição muito ruim para qualquer músculo fazer força. Tá? Então eu não recomendo que tu comece a fazer levantamento terra sumô nessa posição. Muito pelo contrário, eu recomendo que todo mundo comece na posição com o tornozelo verticalizado e que se eventualmente vê que tem um potencial de fazer força nessa posição, faça nela. Tudo bem, é um movimento que, aliás, é uma posição dos pés que te dá um potencial de redução de range de movimento muito grande, sim, mas também tu tem que ver se tu tem capacidade de produção nessa força. Se tu não tem, é meio indiferente o tanto de range que tu reduza, se tu não vai conseguir fazer força nessa posição, tá? A terceira possibilidade mais incomum é fazer com os pés mais fechados, tá? Ou seja, com um ângulo de tornozelo e joelho interno. Isso aqui põe uma demanda um pouquinho maior no joelho. E é isso que eu gostaria de salientar, tá? Isso aqui se adequa muito bem com indivíduos que têm uma dominância de joelho maior, que tem um joelho muito forte, mas é isso, bota uma demanda de extensão de joelho muito forte. O terra sumô já é um movimento que tem uma demanda de extensão de joelho mais forte do que o convencional, tá? Então, esse terra é como se fosse a combinação do pior dos dois mundos, tá? Ele tem uma saída difícil do chão do sumô e ele tem um encaixe difícil do convencional, tá? Então a gente tem que avaliar qual é a viabilidade nossa de realizar um movimento dessa forma. Tá? Em geral, é aquilo. Eu recomendo que vocês comecem em uma posição que o joelho e o tornozelo de vocês fiquem em um ângulo vertical. Tá?
se eventualmente vocês enxergarem a possibilidade de migrar para alguma dessas duas posições, vocês testem, vão testando, ver se tem uma capacidade de carga maior, mas não necessariamente vocês precisam mudar essa posição, vocês podem seguir nela, tá? Em relação à rotação dos pés no sumô, é bem comum que tu tenha sido ensinado ou que tu tenha visto as pessoas com os pés extremamente externalizados, tá? Por que isso é um problema? Porque, como eu falei, o adutor é o principal motor do sumô, tá? É o principal músculo produtor de força. Quando a gente externaliza muito os nossos pés, a gente acaba dificultando a produção de força do nosso adutor. Por quê? Porque ele é um músculo de interiorização do quadril, ou seja, ele demanda que o nosso joelho dê uma entrada. E na verdade não é entrada no sentido de valgo, é uma posição neutra do nosso joelho para que o adutor consiga produzir força, tá? E quando a gente fica deixando os pés muito externos, a gente acaba meio que brigando contra essa ação dos nossos joelhos colapsarem ou fecharem um pouco para o nosso adutor ter uma boa capacidade de produzir força, tá? Então, isso é uma coisa que eu hoje em dia faço, tá? Antes eu deixava meus pés bem externalizados, agora eu tento deixar eles o mais neutro possível. Por quê? Para que fique de acordo com essa posição interna do quadril, interiorizada, tá? Eu passo isso tanto para mim quanto para os meus alunos, deixar os pés o mais retos possíveis, tá? Às vezes fica meio desconfortável, difícil deixar o pé extremamente paralelo, não necessariamente esse é o objetivo, mas é isso, o mais paralelo possível. Finalizando na posição dos pés, agora a gente vai para o posicionamento das mãos. Todo mundo sabe que dentro do Power a gente tem a possibilidade de fazer a pegada hook, ou seja, segurando o nosso dedão, ou a pegada mista, uma mão pronada e uma mão supinada. Não tem muito mistério aqui em relação a qual das duas é melhor, qual que é superior, não tem muito isso, isso é uma questão de teste e erro. Tá? É a mesma coisa sobre a rotação de variação de levantamento terra, pode ser que eventualmente tu use hook, pode ser que eventualmente tu use mista. Embora ela tenha um grau de troca um pouco menor, eu recomendo que tu teste os dois, tá? Às vezes a troca da hook para mista ou a troca da mista para hook pode ser bem transformadora no nosso movimento, tá? A grande diferença das duas, na verdade, novamente, é individual, tá? Porque às vezes a pessoa ela tem uma capacidade de deixar a barra um pouco mais embaixo fazendo hook, às vezes ela tem a capacidade de deixar a barra um pouco mais embaixo fazendo mista, e isso acaba tendo um efeito muito grande, tá? No nosso levantamento terra. Mas novamente, é individual, a gente tem que testar e ver qual dos dois a gente se adapta melhor, tá? Também tem uma questão de posicionamento dos ombros, a gente consegue deixar os ombros naturalmente mais protusos na hook, e por conta da pronação do nosso, aliás, da supinação do nosso punho, a gente é obrigado a deixar o nosso ombro um pouco externalizado, tá? Então a mista acaba nos limitando um pouco o movimento dos ombros, tá? Novamente, isso é teste e erro. A única coisa que eu gostaria de deixar bem claro para quem faz levantamento terra é que tu sempre vai tentar pegar o mínimo possível na barra, ou seja, deixar a barra o mais baixo possível nas tuas mãos, tá? Tanto fazendo mista quanto fazendo hook. Tá? É um erro de pensamento muito comum achar que quanto mais tu pegar na barra, mais firme fica. Não necessariamente. A posição das mãos bem fechadas não necessariamente é a posição mais forte, que tu vai conseguir segurar a barra. Tá? E independente disso, mas se eu deixo muito na ponta dos meus dedos escapa, se eu seguro pouco o meu dedão escapa, ok, segure mais, posicione mais os dedos na barra, mas tu sempre vai tentar pegar o mínimo possível na barra, sempre deixar a barra o mais alongada possível. Em relação ao espaçamento das mãos na barra, cara, a gente sempre quer deixar elas na posição mais neutra em relação aos nossos ombros, tá? É que vai nos dar o potencial de alavanca mais produtivo, tá? Porque o que a gente quer é deixar o movimento mais curto possível, quanto mais alinhado com nossos ombros, mais a gente vai conseguir deixar eles alongados e menor vai ficar o movimento, tá? Tem pessoas que tendem a ter alavancas um pouco desprovidas, tá? Então acabam tendo o braço muito curto, fica difícil de fazer levantamento terra, mas elas podem se beneficiar de pegar um pouco mais fechado, tá? Quanto mais fechado a gente pega no levantamento terra, maior a nossa capacidade de soltar as nossas escápulas. Então isso acaba sendo uma coisa positiva, tá? Para quem tem alavancas ruins, para quem tem o braço mais curto, porque consegue artificialmente deixar o braço mais longo, tá? A gente tem que levar em consideração só que
quanto mais fechado a gente pega e mais deixa aí os nossos ombros, maior o potencial disso dificultar o nosso encaixe, porque nossos ombros vão estar protusos, a gente vai subir com o nosso quadril, a gente vai ter que fazer um pouco de força no nosso tronco, e isso vai dificultar o encaixe. Tá? Pode ser que não dificulte, tu consiga fazer isso tranquilamente, mas se estiver dificultando o teu encaixe pelos teus ombros estarem protusos, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Tá? Tu dificilmente vai querer pegar mais aberto, tá? Eu digo no sentido de mais aberto do que o espaçamento dos teus ombros, porque novamente isso vai aumentar o range que tu tem que percorrer. Indivíduos maiores, obviamente, talvez tenham que pegar um pouco mais aberto que isso por uma questão de conforto, mas tu sempre vai tentar pegar o mais fechado possível, tá? Em geral, espaçamento dos ombros é a posição perfeita. Agora que a gente já falou sobre os tópicos mais simples do levantamento terra, a gente vai começar a falar sobre os tópicos mais complexos dele. Tá, a altura do quadril. Essa é de longe a parte que o pessoal mais erra no levantamento terra, tá? Em geral, a gente tenta fazer uma posição muito agachada, isso serve tanto no convencional quanto no sumô, tá? O que acontece geralmente é que a pessoa começa a fazer força e o quadril vai levantando, tá? O que acontece? O levantamento terra é um movimento de dominância do quadril, tá? Tanto no convencional quanto no sumô. Quando a gente tenta agachar muito no movimento, a gente está colocando toda a demanda do movimento naquela parte inferior, na parte que só nossas pernas estão fazendo força. Novamente, isso tanto para o sumô quanto no convencional. A gente tem que entender essa relação de um terra muito estifado e um terra muito agachado, tá? Eles não são melhores ou piores um que o outro. São duas possibilidades, tá? E cada indivíduo vai ter uma capacidade de produção de força maior em uma das duas posições, tá? Que seria um terra muito agachado? Tá? É aquele terra que a pessoa ela fica com o tronco bem vertical, e isso acontece na maior parte das vezes no sumô. O terra bem estifado seria um terra que a pessoa fica com o tronco bem horizontal. Quando a gente fica com o tronco muito verticalizado, a gente está colocando toda a demanda do movimento na saída, tá? Ou seja, pode ser que quando ele saia do chão ele encaixe bem fácil? Pode, mas até ele sair, como o nosso tronco está vertical, ele não tem a possibilidade de fazer extensão. Por isso que é uma saída muito difícil, porque a gente não tem ajuda nenhuma da nossa extensão do nosso corpo. Um terra muito estifado, por outro lado, é o contrário, tá? A gente está com o nosso tronco bem horizontal, então as nossas pernas não têm uma capacidade de nos ajudar muito grande, tá? A única coisa que o nosso corpo consegue fazer é estender o peso, tá? Obviamente, pode ser que tu consiga sair muito fácil do chão, mas a partir desse ponto, o que tem que encaixar o movimento, o que vai fazer força para encaixar o movimento, já foi extremamente desgastado para tirar a barra do chão, tá? A gente tem que entender essas duas posições, extremamente estifada e extremamente agachada, para a gente entender da onde vem a maior parte dos problemas do levantamento terra, tá? Uma saída difícil do terra não é necessariamente uma questão de fraqueza em algum ponto específico ou uma variação específica que tu tem que fazer, tá? Muitas vezes é uma questão de posicionamento. Às vezes tu tá te posicionando de uma maneira que compromete muito a tua saída do chão, tá? Obviamente que isso aí vai te garantir um encaixe muito fácil, mas vai te comprometer uma saída do chão. E o contrário também é verdade, tá? Às vezes a gente acha que tem algum problema, tem que fortalecer X músculo, tem que fazer tal variação para encaixar o terra mais fácil. Pode até ser verdade, pode até ser que fazendo essas variações tu tenha um encaixe mais potente, mas isso não tira, tá, o peso do posicionamento inicial do teu movimento, tá? Se tu tá fazendo um terra muito estifado, tu vai ter uma saída do chão potente? Vai, mas é bem provável que isso seja ao custo de um encaixe difícil, tá? A gente tem que entender que essas coisas não são melhor ou pior uma que a outra. Elas são fatos e elas são coisas que a gente tem que entender para ver aonde estão nossos problemas no levantamento terra. Obviamente que, como qualquer nuance do levantamento terra, a gente não tem uma altura de quadril ideal, tá? A gente tem uma altura de quadril individual que a gente vai ter uma capacidade de produção de força maior. O que eu quero que vocês tenham em mente é que vocês não exagerem em nenhuma das duas posições. Isso serve tanto para sumô quanto para convencional. Tu vai flexionar o quadril o máximo que tu conseguir
e tu vai flexionando os joelhos até tu alcançar a barra, tá? Seguindo isso, uma segunda coisa que tu pode fazer para te tentar achar uma boa altura de quadril no teu levantamento terra é levantar, tá? Fazer um movimento subindo normal e fazer uma negativa, tá? Até a barra encostar no chão. Não descer mais e nem menos do que isso, tá? A altura que tu descer, tá? Após fazer essa subida, vai ser muito próximo da altura ideal que tu quer para te fazer o teu levantamento terra. Agora que vocês já entenderam mais ou menos qual é a posição do quadril que a gente quer, qual é a altura do quadril que a gente quer, por que a gente não quer estar muito agachado e também não quer estar muito estifado, a gente vai falar um pouco sobre o posicionamento do nosso abdômen e bracing em geral. É extremamente comum acontecer duas situações, tá? São dois extremos de percepção. Pessoas que são extremamente obcecadas com o visual do movimento, tá? Então eles acabam ficando com o tronco ou muito neutro ou até estendido, tá? Isso não é uma posição ideal que a gente quer para o nosso levantamento terra, porque ela é uma posição que desengaja muito o nosso abdômen de contribuir para o movimento, tá? E a gente quer engajar o nosso abdômen no movimento, que é para justamente estabilizar o nosso tronco. Em contraposição, nós temos as pessoas que acabam não tendo uma preocupação muito grande com qualquer posição de tronco possível, tá? Ou seja, eles dobram muito a lombar, eles se posicionam muito curvados. Eu não vou entrar nas nuances de isso é perigoso, isso não é. Para mim, isso não é o ponto que eu estou querendo demonstrar, tá? Isso vai entrar em congruência com o que eu falei anteriormente, tá? Se tu fica com a tua lombar muito flexionada, tá? Quando tu levanta o movimento, a partir do momento que o teu joelho e o teu quadril encaixarem, quem vai ter que estender é a tua coluna, tá? Em geral, tá? Não é uma posição eficiente. As pessoas que começam o movimento nessa posição, em geral elas trancam muito o levantamento terra nas pernas, tá? E por que isso é um problema? Porque em competição as regras elas são muito estritas. Tu não pode encostar a barra na perna e apoiar a barra na perna para fazer o movimento. Ou seja, quem vai ter que estender o movimento sozinho é a tua coluna. Em geral, essa não é uma posição muito eficiente. O que a gente está buscando, tá, é uma posição neutra do nosso abdômen, tá, e que fique estável de uma forma que as nossas pernas consigam produzir força. Isso é obviamente algo muito básico, mas é necessário, tá? O exercício que eu vou estar mostrando para vocês é um exercício de isometria com kettlebell, tá? Vocês vão levantar os pés do chão, vão colocar um kettlebell na barriga, pode ser uma anilha ou um halter também, isso é meio indiferente, tá? E o objetivo aqui é qual? Eu quero que vocês encostem totalmente a lombar no chão, contraiam bem o abdômen e respirem. É isso aí, eu quero que vocês contraiam o abdômen e consigam respirar enquanto fazem isso, tá? É muito comum que o pessoal se refira a bracing como expansão do abdômen, tá? Mas não, o que a gente quer não é deixar o nosso tronco o maior possível, muito pelo contrário, a gente quer deixar ele o mais rígido possível, tá? E é bem provável que deixando ele o mais compacto possível seja a melhor maneira de deixar ele o mais rígido possível, tá? Então, uma coisa que o pessoal geralmente faz é encher bem o pulmão, encher bem o abdômen de ar e aí contrair o abdômen. Não, não é isso que a gente quer, tá? A gente quer que vocês façam o processo contrário, tá? Eu quero que vocês, primeiro, deixem o abdômen de vocês neutro, deixem o tronco de vocês neutro, tá? Contraiam bem o abdômen e aí puxem o ar, tá? Mantendo essa pressão durante o movimento, esse é o posicionamento de abdômen que nós queremos, esse é o tipo de bracing que a gente quer. Na sequência, a gente vai estar falando agora sobre posicionamento do nosso tronco e posicionamento dos nossos ombros. Tem dois extremos que a gente pode tentar distinguir de posicionamento desses dois fatores. O primeiro extremo é a pessoa que ela fica com o tronco bem verticalizado, ela fica com a cabeça relativamente reta, às vezes até um pouco para cima, e os ombros dela ficam neutros e deprimidos. Tá. Geralmente o alongamento por parte desse indivíduo vem do trapézio, tá? Ela consegue ficar com um tronco bem verticalizado e o que acaba causando esse aspecto de braços longos vem do seu trapézio. O outro extremo que a gente pode estar demonstrando também é uma pessoa que ela tende a ficar mais caída, tá? Que ela tem os ombros mais jogados para frente e que o alongamento dela vai vir mais do meio das costas, tá? Talvez até nesse caso tenha um pouco de flexão da coluna torácica, tá? A cabeça também fique um pouco mais jogada para baixo, tá?
Obviamente que isso são dois extremos, tá? Pode ser que tu te enquadre no meio de algum ali dos dois e não tem problema nenhum. Novamente, são nuances, são coisas que tu vai ter que testar e são individualidades, tá? Nenhum dos dois posicionamentos é errado e em geral tu vai estar jogado mais para um do que para outro. Ou tu vai ser uma pessoa que consegue manter o teu tronco bem reto, o alongamento do teu movimento ele vem através do trapézio, tu consegue manter os teus ombros bem para baixo, e no outro caso, tu é uma pessoa um pouco com o tronco mais caído. Em geral, pessoas que são mais... como é que eu vou dizer? Elas têm uma anatomia mais voltada para o levantamento terra, elas acabam se enquadrando mais nessa posição, tá? Porque essa posição ela permite um alongamento maior e como a pessoa ela já tem uma alavanca melhor para o levantamento terra, ela acaba não se prejudicando tanto por isso, tá? Indivíduos que têm uma dificuldade no levantamento terra, que têm alavancas piores, elas podem acabar se prejudicando um pouco mais com isso. Porque, novamente, como eu falei, como tu tem um certo grau de flexão da coluna torácica, para uma pessoa que tem os braços mais curtos, qualquer uma dessas subidas depois do encaixe das pernas vai ter um grau de fricção com a perna muito grande, tá? Então qualquer uma dessas extensões de tronco que tu tem que fazer, seja da lombar ou seja da torácica, tu vai ter uma tração muito grande contra as pernas. E para indivíduos que têm o braço mais longo, que tendem a não encostar o braço nas pernas, aliás, a barra nas pernas durante o movimento, isso acaba por não ser um problema muito grande, tá? Porque como eu disse, não tem fricção da barra na tua perna, então é bem mais fácil de tu fazer qualquer extensão do teu tronco. Em relação ao posicionamento da cabeça, isso é extremamente individual, tá? Vão ter essas duas distinções, como eu falei. Pessoas que tendem a ter o tronco mais caído, que tem esse alongamento mais por parte das escápulas, da protusão das escápulas, ela tendem a ter a cabeça mais para baixo, não manter a cabeça tão para cima. Pessoas que conseguem ficar mais verticalizadas e que têm esse alongamento por parte do trapézio, acabam por conseguir manter a cabeça mais reta. Tá? Em geral, a gente quer levantar a cabeça, erguer a cabeça para cima conforme faz o movimento, mas isso também não é uma regra, é uma questão de teste. Pode ser que tu te beneficie com isso, pode ser que isso te prejudique, é uma coisa que tu tem que testar. Todas as opções são válidas e tu tem que ir testando e ver qual se adequa mais a ti. Agora que a gente abordou todos os aspectos de posicionamento do levantamento terra, a gente vai estar falando sobre a principal técnica que o pessoal fala do levantamento terra, que é o slack. Geralmente o slack é referido a tirar a folga da barra, tá? Entre a barra e a anilha sempre tem uma folguinha e geralmente o pessoal se refere a slack como essa tirada de folga da barra, tá? Embora realmente quando a gente faz o slack saia um pouco de folga, aliás, saia essa folga da barra, isso é só um subproduto do que a gente está tentando fazer, tá? Slack não é sobre tirar a folga da barra, tá? É sobre criar tensão com o nosso corpo antes de fazer força no movimento, tá? O que acontece, tá? É muito comum tu ver o pessoal se posicionando no levantamento terra e dando um sacalão na barra, tá? Geralmente isso tem um choque na saída do movimento e depois a gente acaba se perdendo um pouco porque fica difícil tu continuar produzindo força nessa mesma potência, tá? O que é o ideal, tá? É que a nossa produção de força no levantamento terra seja uma coisa gradual, tá? Tu começa a fazer um pouquinho de força e essa força vai se incrementando até o momento que a barra sai do chão. A partir do momento que a barra sai do chão, tu vai tentar encaixar o movimento o mais rápido possível. Mas como é que a gente faz isso? Tá? A gente quer criar dinamicidade no nosso movimento. Como eu gosto de fazer isso? Tá? Eu me posiciono, eu vou até a barra, eu seguro a barra, eu alongo bem toda a musculatura que vai fazer força, eu vou entrando devagarinho até eu encontrar a posição que eu tenho maior tensão no movimento, e aí eu faço força, tá? É isso que é o slack. Slack não é sobre tirar a folga da barra. Slack é criar a posição com a melhor alavanca possível, tá? Criando tensão ao longo do movimento para a gente fazer o levantamento terra da maneira mais eficiente possível. A verdade é que não tem levantamento terra sem slack, tá? Todo mundo que faz levantamento terra no alto nível faz slack. O slack e o levantamento terra são coisas que estão interligadas. Ou seja, para te fazer um bom slack, tu vai ter que ter um bom posicionamento da barra. Então não, slack não é tirar a folga da barra, slack é criar tensão no movimento na melhor posição possível e aí fazer força. Agora que a gente abordou todos os aspectos de técnica do levantamento terra, vocês podem perceber que a gente não tirou a barra do chão.
E por que isso acontece? É bem provável que tu tenha algum ponto de conflito específico no levantamento de terra, tu tenha algum problema depois de tirar a barra do chão, mas esses problemas vão ser subprodutos de um posicionamento ruim, tá? A partir do momento que a barra saiu do chão no levantamento de terra, se tu tá mal posicionado, cara, não tem o que tu fazer para corrigir. Não tem uma variação que vai te possibilitar fazer alguma coisa, não. É uma questão de posicionamento. Todos os problemas que advêm, tá, do levantamento terra após a saída do chão são problemas de posicionamento, tá? E é isso que eu gostaria de deixar bem enfatizado, tá? Tirando as questões de posicionamento do levantamento terra, não tem nada que a gente possa realmente agregar em termos de execução, tá? Porque se tu estiver bem posicionado, se estiver em uma posição que tu tem uma capacidade de força boa, não tem muito o que a gente se preocupar, tá? Obviamente que a gente vai se preocupar com as nuances da programação do nosso treino, o que a gente vai fazer ao longo do nosso treino, mas não são... O levantamento de terra não é em si um movimento muito complexo de fazer, tá? Ele é complexo de achar uma posição eficiente para te produzir o máximo de força, tá? Com isso eu deixo vocês por hoje. Muito obrigado por ter assistido o nosso vídeo. Se vocês têm alguma dúvida que ficou aqui no vídeo, ou tem alguma dúvida particular de vocês sobre levantamento de terra, deixem aqui nos comentários. Se vocês discordam de algum ponto que eu pontuei aqui no vídeo, deixem nos comentários também. Vamos discutir, a gente tem que compartilhar conhecimento. Com isso eu deixo vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo.